Meu nome é Bruna Bastos e a minha vida era sem cor. O meu sofrimento começou logo na minha infância. Eu fui criada por um padrasto que me agredia, me xingava, me humilhava e me rejeitava. Além de passar por tudo isso, logo criança, eu passei por 2 abusos sexuais. Um com 7 anos de idade e outro com 13 anos de idade. E eu carregava uma dor imensa dentro de mim. Aquilo lá foi o fundo do meu poço. E ali começou a dor na minha alma. Eu queria ser feliz e eu não conseguia ser feliz. E eu achava que através das amizades, dos relacionamentos, eu comecei a me envolver de relacionamento em relacionamento logo muito nova, fui mãe muito cedo. E eu achava que eu poderia ser feliz, mas eu não encontrei a felicidade. E os anos foram passando e eu comecei a trabalhar, a estudar, mas nunca, não conseguia. Eu achava que a vida das pessoas era melhor do que a minha, mas eu não entendia por que a minha vida não ia para frente, por que eu não conseguia ser feliz. E foram vários relacionamentos, eu cheguei a perder a conta de quantos relacionamentos eu tive. Aí depois eu comecei, após os meus 22 anos de idade, a entrar em baladas, muitas baladas, baladas raves, foram drogas, foram noites e mais noites na rua. Eu abandonei a minha família, fui morar sozinha, entrei em relacionamentos abusivos que também me agrediam, também me machucavam com palavras. Foi muita dor e sofrimento. Eu achava que se eu tivesse algo, eu poderia ser feliz. Eu busquei tanto esse algo, tanto. Eu passei a minha vida inteira, depois da minha adolescência, buscando a felicidade. Eu achava, não, se eu trabalhar muito e ter isso, ter dinheiro, eu vou ser feliz. Eu não era. Eu pensava, não, se eu entrar nesse relacionamento, eu vou ser feliz. Eu não era. Ah, se eu comprar essa roupa, se eu for em tal lugar, se eu fizer isso, eu vou ser feliz. E não era. Era um vazio sem igual. E esse vazio foi tomando conta de mim ao ponto de eu não achar mais razão para viver. Foi quando eu comecei a pensar no suicídio, que eu falava, poxa, se Deus existe, por que desde a minha infância Ele deixou passar por 2 abusos sexuais? Eu fui maltratada dentro da minha casa, nunca tive amor, carinho. Por que eu fui tão rejeitada e tão odiada? Deus não existe, Ele não me ama. Era assim que eu pensava. E eu tentava buscar essa felicidade de todas as maneiras. E inclusive eu tive relacionamento até com mulher, eu tentava de todas as maneiras, muitas coisas erradas eu acabava fazendo, procurando a alegria. No outro dia, logo na hora que passava esses momentos, era muita dor e muito sofrimento. Eu me sentia suja, imunda, vazia. E foi quando eu comecei a ter a crises graves de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu ficava na minha casa, trancada, eu não gostava de sair de dia, eu fiquei mais de anos sem ver o dia, eu só saía da minha casa à noite. Eu tinha muito medo, eu via vultos dentro da minha própria casa. Eu era uma pessoa muito agressiva com a minha família, com as pessoas próximas, eu era muito nervosa, muito irritada, eu não tinha paz, eu me odiava, eu me achava feia, comecei a ter problemas com alimentação, tudo que eu comia eu vomitava, comecei a ter problema na minha saúde. A depressão atingiu a minha saúde também. Eu perdi a razão do viver. E foi quando eu tentei vários suicídios. Foram 3 tentativas de suicídio. Eu tentei jogar o carro na pista. E eu tentei jogar o carro e naquela última hora, na hora que eu fui jogar o volante, eu desisti de fazer aquilo. Outra vez eu peguei uma faca e entrei dentro do meu quarto e eu pensava como matar aquela pessoa que era o companheiro que eu tinha, que era agressivo comigo, e como me matar. E uma das últimas tentativas de suicídio foi quando eu peguei muita droga, muita cocaína e usei até tentar o suicídio, até me dar uma overdose. Só que naquele último momento, na hora que eu não estava enxergando mais nada, eu falei, meu Deus, me ajuda. Se o Senhor existe, me ajuda. E ali eu consegui respirar, voltar. E eu vi que ali eu tive uma oportunidade. Um certo dia eu estava na minha casa, porque eu não saía de casa, eu ficava trancada no quarto. Eu ouvi um programa da televisão falando exatamente aquilo que eu estava passando através da Igreja Universal. E eu pensei assim, poxa, eu tenho que ir lá nessa igreja, porque eu já tinha tentado de várias maneiras. Eu falei, poxa, não custa eu ir lá. E a pessoa que estava fazendo aquele programa, aquele pastor, ele falou exatamente tudo que eu estava sentindo, a dor que estava na minha alma.
E foi quando eu aceitei esse pedido, esse convite, na verdade. E eu fui até a Igreja Universal. Eu que já tinha passado por psiquiatra, tomava remédios antidepressivos, eu que já tinha passado por tanta coisa na minha vida, logo na primeira reunião que eu participei, eu não consegui nem orar direito, de tanto que eu chorava, de tanta dor que eu tinha, mas eu consegui dormir. Eu não dormia há mais de ano e naquela primeira reunião que eu participei, eu consegui dormir. E eu gostei, eu falei, poxa, aqui tem algo diferente, eu consegui dormir, nem com os remédios eu conseguia dormir, eu quero continuar participando. Aí foi quando eu continuei indo nas reuniões, seguindo o que era passado, a direção, e minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter paz, alegria, eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava há anos, eu tinha uma faculdade, era formada, mas não conseguia trabalhar, consegui voltar a trabalhar, consegui sair de dia para a rua, consegui começar a me relacionar com as pessoas. E a minha mudança foi sendo gradativa. As coisas foram mudando dentro de mim, até então que eu conheci o Senhor Jesus, que eu achava que não existia. Mas no dia que eu conheci Ele, eu conheci a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. Eu entendi que eu tinha valor. Porque às vezes, devido a eu ter passado todo aquele sofrimento, eu achava que eu era uma pessoa sem valor nenhum e que nunca eu ia ser amada por ninguém. Mas é porque eu colocava o foco nas coisas e nas pessoas erradas. Mas quando eu entendi que meu foco tinha que ser preencher esse vazio que tem dentro de mim, que foi buscar a presença do Senhor Jesus na minha vida e realmente eu conheci Ele, a minha vida começou a ter sentido, porque antes não tinha sentido. Quando eu estava nas baladas, com os amigos, bebendo, usando drogas, eu não tinha sentido. Mas a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida teve sentido. É como se realmente tudo se encaixasse. E hoje, graças a Deus, Deus me deu uma vida maravilhosa. Eu tenho, como eu disse, eu tenho paz, eu tenho alegria. Minha vida realmente tem cores. E tudo que me faltava, tudo Deus acrescentou na minha vida.